Tá compartilhado? Tá vendo direitinho? Já estou gravando. Então, hoje nós teremos na reunião do grupo de cirurgiões o Dr. Andres Godoy, que irá falar sobre o uso do imatinib como fator prognóstico do tratamento do tumor gástrico-estromal, que é o GIST. Então, ele vai abordar esse tema, o uso dessa substância, e agradeço desde já a participação do Dr. Anderson, né, em colaborar com o nosso clube, e desejando uma boa apresentação. Muito obrigado, Dr. Anderson, e seja bem-vindo. Eu que agradeço, Lenilson, eu que agradeço a oportunidade de participar desse clube, de apresentar esse artigo dentro desse projeto que foi uma idealização sua, na verdade. Então, o artigo que eu vou apresentar hoje é um artigo do Journal of Gastrointestinal Surgery, e é um artigo chamado Prognostic Factors After Neoadjuvant Imatinib Newly Diagnosed Primary Gastrointestinal Tumor. Então, é um artigo que eles fizeram, eles, na verdade, procuraram avaliar quais fatores prognósticos pós-tratamento neoadjuvante com imatinib em tumores estromais gastrointestinais, né, o GIST primário. Bom, sabe-se que 70% dos GIST são curados somente com cirurgia. E o grande problema é que os GISTs, eles, dependendo do tamanho e da localização, eles podem ser de difícil ressecção. A neoadjuvância com imatinib, ele está associado a uma diminuição do tumor. A ideia, pelo menos, dessa neoadjuvância é você diminuir o tumor e, com isso, conseguir fazer uma ressecção mais radical com uma morbidade menor. Mas se sabe quais são os fatores prognósticos de sobrevida, na verdade, para pacientes com o GIST, mas não tinha nenhum trabalho mostrando, após neoadjuvância, quais fatores que poderiam significar uma melhora na sobrevida. E foi essa a ideia desse trabalho. Esse estudo foi realizado no Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Vou só fazer um parênteses aqui, que na outra apresentação eu já falei isso, e eu gostei muito da ideia da primeira apresentação do Dr. Lorenilson, que ele pegou e colocou a foto do hospital para a gente poder ver, né, essa realidade diferente de outros lugares. E eu fui procurar uma foto do Memorial Sloan Kettering Cancer Center e, por falta de conhecimento minha mesmo, eu não sabia. Na verdade, é uma rede de hospitais. É uma rede em volta ali de Nova York, tem 3, 4 cidades e são várias, não centenas, mas arrisco dizer que dezenas de unidades, tem centro de infusão, ambulatório, hospital, isso em cada cidade. Então, é uma estrutura enorme, por isso que eu não coloquei foto do hospital. Então, voltando, né, é um estudo retrospectivo de 1.000 pacientes que foram submetidos à cirurgia entre 1982 e 2016, todos por tumor gastrointestinal estromal. Desses, 788 eram tumores primários. Tá? Então, a ideia era avaliar só os tumores primários. E depois eles selecionaram os casos em que foi feita a neoadjuvância com imatinib, que davam 150 casos. Os critérios que eles utilizaram como indispensáveis para o trabalho era a avaliação da resposta do tumor, a resposta de diminuição do volume do tumor na neoadjuvância, através de um índice chamado MRECIST, que é um Modifier Response Evaluation Criterion in Solid Tumors. É um critério utilizado na radiologia para avaliar, padronizado, para avaliar a diminuição do tumor por método radiológico. O índice mitótico, que sabe-se que é um fator prognóstico para o GIST, e a viabilidade do tumor, que é o quanto que tinha de tumor viável na peça pós-neoadjuvância. Com isso, eles acabaram excluindo 25 pacientes, porque não tinham esses dados de forma consistente. Então, no final, o trabalho ficou com 125 pacientes incluídos.
o tempo médio de acompanhamento pós-cirurgia desses pacientes foi de 3,8 anos, mais ou menos. Bom, essa tabela, eles colocaram aqui todas as variáveis que eles puderam analisar de cada caso, né? Então, em cima daqueles 125 pacientes, eles avaliaram a idade no momento da cirurgia, o sexo, o local do tumor primário, o tamanho do tumor primário, a variante histológica, a margem, né, margem de ressecção, se o índice mitótico, a viabilidade do tumor, se tinha mais ou menos de 50%, aquele índice do RECIST, né, que é do tamanho, a presença de metástase sincrônica e a adjuvância pós-cirurgia do uso de imatinib. E sabe-se que para todos esses itens, e que foi identificado, né, para todos esses itens, havia uma diferença significantemente estatística na sobrevida dos pacientes. Então, a idade do paciente durante a cirurgia foi um fator que determinou uma sobrevida maior, o que é esperado. A localização primária do tumor, sabe-se que esse é um ponto importante no GIST. A margem, e aqui um ponto bem interessante, a margem R1 e R0 não mostrou diferença na sobrevida. Então, se o paciente ele tinha uma margem comprometida microscopicamente, isso não atrapalhou na sobrevida dele pela estatística do trabalho. Agora, quando tinha uma margem R2, tinha tumor visível, isso sim mostrava alteração na sobrevida. O índice mitótico, né, mais ou menos de 5 mitoses por campo, de grande aumento, também é uma coisa que faz diferença na sobrevida. E o uso adjuvante de imatinib, que é o uso clássico, que é o uso que é feito pós-cirurgia, também faz diferença. Aqui as curvas de sobrevida, então, o índice mitótico, um ponto importante. As margens, se a gente for ver aqui, a margem R0 e R1 correndo muito paralelas, a margem R2 já bem mais baixa. Anderson, Anderson, só um minutinho, só para a Ana entender que R0 é quando a cirurgia, o cirurgião faz a cirurgia, não fica tumor. R1 quando fica um pouco de tumor e R2 é quando fica muito tumor. O R1... Mais ou menos isso. Então, para você entender aí. Não, tranquilo, eu repito. O R0, voltando aqui só para entender, cadê? Aqui, margem R0 é quando é feita a ressecção da peça e o patologista descreve como margens livres de lesão. Tá? R1 é quando a gente retira a lesão e macroscopicamente, olhando para o local da cirurgia, a gente não identifica uma área que tem a lesão, mas o patologista avisa a gente que tem margem comprometida ali. Então, é aquela margem microscópica. E o R2 é quando, principalmente quando tem alguma lesão em alguma estrutura nobre, tem um tumor invadindo uma veia cava, entendeu? A gente não consegue retirar o tumor, acaba deixando parte visível do tumor ali. E isso é o R2, é quando tem tumor que fica visível macroscopicamente. Qualquer dúvida, qualquer coisa pode parar, tranquilo. Tá certo, obrigada, não sabia não. Desculpa aí, Andres. Imagina. A viabilidade, o que é colocado nessa questão da viabilidade? Eles pegam a lesão, como o paciente fez uma neoadjuvância, eles vão avaliar, boa parte da lesão vai ter necrose, vai ter fibrose. Então, eles avaliam da massa da lesão, da biópsia que foi feita no caso, né? Lógico, não vai avaliar a peça inteira, aproximadamente quanto que tem de tumor viável e quanto que tem de necrose e fibrose. Então, quando tem menos de 50%, é classificado de uma forma, mais de 50% outra. Tá? E na viabilidade não foi visto nenhuma diferença importante estatisticamente. Só a partir de 8, 10 anos que teve uma diferença importante. Esse MRCIS é aquele método para eles avaliarem a perda de massa. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas a perda de massa do tumor pós-neoadjuvância. Talvez eu tenha não explicado muito bem, mas até para explicar um pouquinho mais para o pessoal. A diferença entre neoadjuvância e adjuvância, que isso é um ponto importantíssimo no trabalho.
A neoadjuvância é o tratamento que é feito antes da cirurgia. Então, no caso aqui, a ideia do trabalho foi avaliar os fatores prognósticos do paciente que tem GIST e que ele fez uma neoadjuvância com imatinib. Então, eles pegaram o paciente com GIST, que normalmente seria operado de cara, fez a neoadjuvância, fez o imatinib, e aí foi avaliar as alterações que tinham para poder avaliar o que poderia ser um fator prognóstico. Falar, esse paciente vai ter uma sobrevida melhor ou não em relação aos outros. Então, é isso que é a adjuvância e a neoadjuvância. Próximo aqui, peraí. Tumores sincrônicos também não mostrou a diferença. O tumor sincrônico, ele é metástase sincrônica, né? O que é? Quando a pessoa tem um tumor em uma localização e, ao mesmo tempo, desenvolve em outra, no mesmo órgão, em outra localização, entendeu? Então, ou não necessariamente no mesmo órgão, né? Mas o mesmo tipo de tumor ao mesmo tempo, entendeu? Isso que é o tumor, a metástase sincrônica. Também não mostrou nenhuma diferença estatística. E a terapia adjuvante, que isso que é o clássico no uso de imatinib, que é o que o pessoal da oncologia normalmente faz, não é a gente que administra esse tipo de medicamento, isso sim mostrou uma diferença importante na sobrevida a longo prazo. Então, dos fatores avaliados, certo? A idade, foram todos esses fatores que foram avaliados, que são aqueles que estão na tabela. O que a gente já sabia que mudava o prognóstico do paciente, independente da neoadjuvância, era a idade do paciente no diagnóstico, o tamanho do tumor primário, a localização do tumor primário, o comprometimento de imagem, o índice mitótico e a adjuvância com imatinib. Então, quanto menor a idade do paciente, melhor o resultado. O tamanho do tumor primário, teoricamente, quanto maior o tumor primário, pior normalmente o prognóstico. A localização do tumor, dependendo do órgão, tem um prognóstico melhor ou pior. O comprometimento de imagem, que é essa questão do R0, R1, R2. O índice mitótico, que é a quantidade de mitoses em campo de grande aumento. E o tratamento pós-cirurgia com imatinib. O que se esperava identificar uma alteração com a neoadjuvância era no tamanho do tumor primário, no índice mitótico e na viabilidade do tumor. Então, acreditava-se que a principal indicação da neoadjuvância com imatinib é exatamente diminuir o tamanho do tumor. Então, acredita-se que diminuiria o tamanho do tumor primário e, com isso, você teria uma melhora na sobrevida desse paciente, que diminuiria o índice mitótico e que diminuiria a viabilidade, porque teria mais áreas mortas, entre aspas, do tumor dentro da lesão. Só que os próprios autores colocaram uma coisa interessante, que apesar de ter tido uma diminuição importante da viabilidade do tumor, o que eles encontravam era que nas áreas onde o tumor era viável, então em 75%, 72% dos pacientes, houve uma diminuição da viabilidade, eles tinham uma viabilidade menor do que 50%. Mas nessas áreas onde o tumor era viável, dentro desses pacientes que teve uma diminuição grande da viabilidade, tinha um grande índice mitótico. Então a impressão que dava é que estava havendo uma seleção da verdade. Você estava criando ilhotas de tumor resistentes ao imatinib. E, na prática, o que a gente viu é que os fatores que melhoravam a sobrevida continuavam os mesmos, exceto a questão do tamanho do tumor primário, que deixou de ser um fator prognóstico quando foi feita a neoadjuvância. É como se o tumor tivesse sido... É como não, na verdade é isso que acontece. O tumor ele diminuiu artificialmente, ele continua se comportando como um tumor maior, só que na verdade ele está de tamanho menor. Então esse tumor menor que foi diminuído pela neoadjuvância, ele não leva a um prognóstico melhor. Então a viabilidade não mostrou uma melhora
no prognóstico do paciente, né, na sobrevida. O tamanho do tumor primário, que é normalmente um fator prognóstico importante, ele deixou de ser um fator prognóstico, e o índice mitótico se manteve. Pacientes com índice mitótico baixo continuaram tendo o melhor prognóstico. Então, alguns fatores a se considerar, que os próprios autores levantaram, né? Sabe-se que existem algumas mutações no GIST, o PDGFRA, que é o mais antigo, o mais comum, é o mais antigo identificado, o mais comum, que ele é um tumor altamente resistente ao imatinib, tem também o D84V2, D2V, que ele também é uma variante do tumor, né, que ele é muito resistente ao imatinib, e isso aí normalmente é identificado na peça pós-cirurgia e em cima disso decidido qual a adjuvância que vai ser feita. Só que isso não é feito de rotina no pré-operatório. Então, os pacientes foram encaminhados para a neoadjuvância sem saber se tinham tumores resistentes ou não. A principal indicação da neoadjuvância é a redução do tamanho da lesão, o que aconteceu em 40% dos casos. O que é essa redução? Naquele índice M-RECIST, o que eles avaliavam nisso? Qual foi o resultado que eles viram? 40% dos pacientes, eles tiveram uma redução do tamanho. Tá? Em 51% dos pacientes, esse tumor ele permaneceu do mesmo tamanho apesar da neoadjuvância. Em 9% dos pacientes, o tumor continuou aumentando. E o que eles consideravam como linha de corte continuar aumentando ou diminuir é 30% do tamanho do tumor. Então, o paciente que ele mantinha, ele subia 25% do tamanho ou diminuía 25% do tamanho, era considerado como doença estável. Quando aumentava 30%, progressão de doença; quando diminuía 30%, redução parcial. Não teve nenhum caso de de remissão total da lesão. E essa questão da diminuição do tumor ocorreu somente em 40% dos casos, o que levanta uma questão: se o paciente tem um tumor, mesmo que grande, mas de fácil ressecção, é questionável se vale a pena fazer ou não o uso de imatinib pré-operatório, porque a ideia seria tentar diminuir para fazer uma ressecção com menor gravidade. Agora, se ele está com uma ressecção numa área que não apresenta nenhuma dificuldade técnica de ser feito, talvez não valha a pena. Por outro lado, constataram que houve redução da vascularização do tumor com o uso da neoadjuvância e redução da inflamação, que também pode facilitar a ressecção, diminuindo a morbidade. Então, as conclusões que eles chegaram é que a alteração do tamanho do tumor e a viabilidade pós-neoadjuvância com imatinib no GIST primário não foram associadas ao resultado de melhor sobrevida no pós-operatório. Enquanto a taxa de mitose no pós-tratamento e a ressecção completa foram os fatores mais importantes na análise multivariada. O que, lógico, influencia na questão da neoadjuvância, porque se você tem um tumor grande acometendo alguma estrutura nobre, você consegue diminuir ele um pouco e fazer uma ressecção R0, você está melhorando a sobrevida do paciente. A redução substancial do tamanho do tumor pós-neoadjuvância com imatinib ocorreu na minoria dos pacientes, foi só em 40%. Então, você entrar com imatinib neoadjuvante simplesmente com a ideia de fazer uma ressecção menor, que seja uma ressecção factível e não difícil de fazer, não é muito justificado. E após a terapia neoadjuvante ressecção, a terapia adjuvante, que é aquela feita pós-cirurgia com imatinib, foi associada à sobrevida prolongada. Embora os autores não sabem explicar o porquê, esse efeito foi mais forte no GIST primário com metástase sincrônica. Mas mesmo nos GIST sem metástases sincrônicas, teve uma sobrevida maior. O artigo era isso. Eu queria agradecer a oportunidade dessa apresentação, agradecer mais uma vez o Lorenilson pelo convite e vamos discutir o artigo, a ideia é essa. Obrigado, pessoal. Vamos abrir os microfones. Alô? Parece que sumiu aqui. Oi, vocês estão aí, então, né? Estou aqui.
que deu o teu título aqui. Não Então, tô esse nada, né? Então, esse trabalho ele é um trabalho muito interessante, primeiro porque ele mostra uma casuística muito, muito grande que normalmente nós não temos, né? Assim, eu, na minha vida, tenho operado dois pacientes com esse tipo de tumor. Eu acho até que um foi com você também, Andres, lá em São Paulo. Eu acho que a gente operou sim. Lá no tumor gástrico. Mas eram tumores pequenos, né? Acho que aqui a gente conseguiu diagnosticar tumores pequenos. Assim, esse tumor pode aparecer fora do estômago, né? Pode aparecer no duodeno, não é isso? No reto também, e tem outro também local. outro mais comum. É. E aí pode aparecer em outros órgãos, mas aí normalmente tem pior prognóstico, né? O melhor é o estômago, né? Isso, Então, assim, é um tumor que é relativamente, acho que poderíamos dizer que é raro, né? Mas só que esses americanos têm uma casuística impressionante e, na verdade, não é um hospital, é uma rede, né? Tipo rede DO aqui no Brasil, eles juntaram e fizeram o trabalho. Porque não tem como um hospital ter tanto paciente com essa doença. Mas, assim, a priori, eu imaginava que era uma doença que era benigna, né? Você viu que a sobrevida ali, eles, né, fizeram por 8, 10 anos, Sim. mas o meu conceito é que quando o tumor é pequeno, é uma doença relativamente benigna, né? Assim, nós não Na temos prática, a maior parte acaba sendo no estômago, né? E isso. muitas vezes a gente consegue fazer, um tumor de crescimento lento, e muitas vezes a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. Uma ressecção local, dá para resolver, né? Isso, exatamente. Mas foi uma boa apresentação, um trabalho que parecia até simples de fazer a apresentação. Parabéns, Anderson, que é complicado, não é tão simples aí como você reduziu, como você apresentou. É um trabalho difícil de destrinchar. Eu li o trabalho e é chato. Eu tenho mandado para os participantes do clube o tema da aula. E eu esqueci de mandar os artigos, né? Agora eu vou mandar junto, né? Então, toda vez que tiver uma apresentação, vai o trabalho junto, se bem que eu acho que eu mandei todos os trabalhos anteriormente para todo mundo, porque aí dá uma lida, né? Acho que é interessante dar uma lida e antes da apresentação para, durante a apresentação, ter conhecimento e poder discutir, né? Porque não, só uma apresentação sem ter lido o trabalho, é meio difícil você discutir. É difícil. É interessante, eu tenho procurado ler, até porque o clube, na verdade, essa coisa que fui eu que criei, não, nós somos sócios da Sociedade de Gastroenterologia Americana, que é o SSAT, e nós recebemos todos os meses uma revista, né, que vem com as publicações dos trabalhos. Só que a gente, devido à vida muito corrida, a gente não lê os trabalhos. Então, eu propus, né, junto com o Alisson, com o Anderson, né, e outros, que nós nos reuníssemos nesse horário e aí cada um apresentasse um trabalho, é uma forma de você também estudar e de você apresentar. Então, essa que é a ideia, viu, Edson? Então, é uma forma de a gente... Porque quando você apresenta, você é obrigado a estudar e você aprende. E os outros devem procurar ler o trabalho, pelo menos aquele trabalho que vai ser apresentado, para também, né, ficar informado, que é muito interessante, né? Quando você tem conhecimento, né? Você veja que hoje, por exemplo, a Ana, que é aluna, acho que é do quarto ano, Sexto semestre, terceiro ano. terceiro ano. Então, ela aprendeu muita coisa, ressecções R0, R1, R2, o que é uma doença sincrônica, né? Tem sincrônica e tem metacrônica. Então, sincrônica, quando aparece o tumor até 6 meses, né? Depois de 6 meses, por exemplo, uma metástase no fígado. Você operou o gisto e, de repente, apareceu uma metástase em menos de 6 meses. Então, é um tumor sincrônico ainda, até 6 meses. Mas se ele aparecer, por exemplo, no estômago, e depois de 6 meses aparecer mesmo no fígado ou em outro local, é metacrônico. Então, você aprendeu conceitos que talvez aí numa prova de residência aí você possa utilizar, né? É uma questão. Eu gostei bastante, gostei que ele mostrou ponto a ponto. Eu tenho muita dificuldade de analisar artigo, e ele pegou a tabela e ele foi
parte por parte. Eu achei muito bom isso. Sim. É algo difícil de se fazer, não é fácil entender, não. Eu tenho muita dificuldade. Não, mas isso é questão de prática só, né? Fica tranquila que conforme você vai lendo, vai pegando o jeito de fazer. Pode ficar tranquilo. Eu espero. Vai lendo e vai aprendendo os termos. Por exemplo, ali você viu na tabela, tem análise variada, univariada, análise multivariada, e para quem não sabe estatística, por exemplo, não dá para entender o que é. Então, tem muitos conceitos que vêm dentro desses trabalhos que você é obrigado a ir atrás e ler, porque não é tão simples assim, não. Tem índice de sobrevida, que é Kaplan-Meier, tem uma série de conceitos dentro desses trabalhos que são necessários ter conhecimento para estar discutindo. Então, para você que é estudante, eu tenho chamado os estudantes para participar, aliás, do clube, o maior número de inscritos são os estudantes, mas eles não têm aparecido, né? Então, logo, logo nós iremos fazer uma revisão desse nosso clube, aí uma questão que a gente vai discutir se vamos, né, manter as aulas ou não, porque os alunos não aparecem, não é isso, Andres? Eu acho que se tiver alguém para assistir, vale a pena fazer, hein? Já tem uma, né? A Ana parece. Já valeu. Ela tem que trazer o grupo dela lá da Liga, que ela tem que tá fazendo a Liga de Gasto. Eu ia até comentar disso. Eu vi uma publicação no seu Instagram, Lore, e estava algo dizendo assim sobre a participação de estudantes. Eu queria saber assim, qual que é a participação que eu posso trazer e falar para eles, para o pessoal da Liga, ou mesmo da faculdade? Se pode apresentar alguma coisa, ou só para assistir aula? Não, então, nós temos uma programação que é voltada para os alunos e residentes, né? Cada 21 dias temos uma aula. Então, a próxima aula, inclusive, vai ser no dia depois do feriado, na outra segunda, é sobre abdômen agudo. Então, eu acho que aí é interessante os alunos participarem, né, e assistir essas aulas que têm sido dadas, foi dado para operatório, foram dadas várias aulas, né, tem a programação, que eu já passei para você, inclusive. Agora, essas aulas são básicas, né? Até o André deu aula também, né? Então, essa é a participação dos alunos, né? Porque as outras semanas a gente deixou para discutir artigos, que também está aberto para os alunos, né? Está aberto para todo mundo. Então, é interessante os alunos. Eu, quando era estudante, a partir do terceiro ano, já participava de cirurgias em hospitais, já participava de reuniões de cirurgia. Eu já tinha decidido entre ser cirurgião, então eu era focado nisso aí, então eu participava de tudo. Tem que ser assim mesmo, estou procurando participar também. Porque o aprendizado é assim, o aprendizado é um trabalho contínuo de anos, né? Não é assim, você cirurgião hoje, não, você assiste uma aula de pré-operatório, aí você fixa algo, aí depois você assiste outra aula e fixa outra coisa, como você fez hoje, né? Já aprendeu um monte de coisa. Então, mesmo que o tema não seja um tema que ainda você não é afeito, né, como esse é o caso do GIST, mas você aprende outros conceitos. Mas é uma coisa, GIST é uma coisa que cai bastante em residência, e é isso, né? É uma coisa que, no caso do trabalho desse, é a estatística do pessoal, né? Porque você pega, mesmo num serviço enorme como o deles, com 1.000 casos em 82 até 2016. Eles têm 125 casos, 150 casos que conseguiram fazer essa neoadjuvância. Qual a estatística que vai ter num serviço aqui no Brasil para a gente poder saber disso, entendeu? Eu ia até falar disso. Eu achei interessante o estudo porque é uma rede grande, então tinha um N grande, né? Muito Será grande. que não dá para fazer um estudo aqui no Brasil na rede privada, assim, parecido com esse? Não, o problema porque os americanos eles têm esse conceito de realizar trabalhos científicos. Aqui no Brasil, infelizmente, algumas instituições até fazem, mas é muito pouco, né? Nós não temos essa. Aqui quem faz trabalho científico são as instituições públicas, né? Você conhece o HC, faz, o Escola Paulista, mas privado
fazem, mas muito pouco, assim, eu não vejo, assim, essa tradição que tem os americanos, sabe? A gente ainda tem que evoluir muito nisso aí. Eu tinha como projeto da Liga fazer isso, sabe? Fazer um trabalho, um projeto científico na rede privada. Sim, mas Justamente aí pela quantidade também de pacientes, também para a gente acompanhar. você pode apresentar a instituição que você tem interesse e se eles aceitarem, ótimo. O Edson quer falar, Edson? Pode falar. Boa noite, parabéns pela apresentação. O conjunto é bem grande, né? E a conclusão bem objetiva, muito bem feito o trabalho. E essa aula vale ouro, né? Para os alunos e residentes, que com certeza, esses conceitos de cirurgia oncológica e patologia oncológica, com certeza vai cair na prova de residência, né? Então, destrinchar uma aula como essa, assim, vai aprender muito e vai ganhar umas questões na hora da prova de residência, tanto nos hospitais públicos como particulares, né? E uma curiosidade, qual o papel da cirurgia robótica nesse tipo de cirurgia aqui no Brasil? Como que está a experiência nesse aspecto? Quer falar aí, Lário? Eu falo. Não, pode falar aí, Anderson. Você sabe alguma coisa? No caso do GIST, né? Do GIST específico, eu não vi muita coisa. Eu acho a grande vantagem da cirurgia robótica é a questão de facilidade, né? De acesso em áreas mais difíceis, coisa que a gente não consegue muitas vezes na laparoscopia. Na prática, eu acho que muda muito pouco, porque como a gente estava comentando, né, a maior parte dos tumores que a gente pega de GIST são gástricos que dá para fazer fácil por videolaparoscopia, dá para fazer uma ressecção em cunha. A maioria ainda são tumores esofílicos, né? São tumores que ficam para fora do estômago, não tanto por dentro. Então não precisa nem marcar nada. Você entra por vídeo, você vê a lesão lá e consegue retirar bem com margem. Agora, você pega um GIST, sei lá, de esôfago, o pessoal está trabalhando bastante em robótica também torácica, né? Ou em alguma outra lesão que tem algum comprometimento, um acesso mais difícil, pode ser, mas eu acho que não. Para o GIST, na grande maioria dos casos, não muda muita coisa, porque são lesões normalmente de fáceis ressecções. Mas não vi nada específico de GIST com robótica, não. Não sei se o Lori viu alguma coisa, mas eu não vi nada, não. Não, assim, essa questão da robótica é apenas um método, né? Você hoje você tem o método aberto, o laparoscópico e o robótico. O método, ele são iguais, no sentido de que a patologia, a técnica que você vai usar é a mesma. O que modifica é só o método que você usa, né? Então, assim, se é uma ressecção do estômago em cunha, é muito simples, se você fizer pela laparoscopia, como também pela robótica. E se for aberta aí, então, assim, você precisa saber, agora precisa ter prática do método que você vai utilizar. Mas os resultados são iguais, não tem diferença nenhuma. É isso. Né? A robótica ela tem uma utilidade maior para dissecção de estruturas mais delicadas, uma coisa que parece bobeira, né? Mas eu acho lindo de ver toda vez que eu vejo. Eu não faço robótica, mas assisto algumas cirurgias de vez em quando. Uma coisa que eu acho lindo de assistir na robótica é o pessoal fazendo hernia inguinal por vídeo na robótica. Né? Já vi. Já viu? Hernia inguinal por vídeo? Hernia inguinal por robótica. Por robótica, porque por vídeo... Não, hernia inguinal por vídeo, o quê? E por robótica também. Por robótica. Por robótica. Porque por robótica, o que eu acho bonito na robótica? Na hernia inguinal? É que a gente vai lá, coloca a tela e fixa a tela com os grampos, né? O pessoal não usa grampo, eles vão lá e suturam a tela, entendeu? Porque você tem a dobra ali do punho da pinça, entendeu? Então eu acho isso muito bonito. Não que eu acho que é uma coisa indispensável de se usar um robô para isso, mas eu acho que mostra a versatilidade do robô, entendeu? De você conseguir ir lá fixar a tela suturando no ligamento de Cooper, é um negócio que na laparoscópica é inviável, impensável. Eu nunca vi ninguém fazendo, entendeu? Não, isso faz, mas é muito trabalhoso.
Eu estou desenvolvendo modelo experimental de hérnia, de treinamento de hérnia, e justamente o treinamento é esse, é você prender a tela lá na mão. Mas foi vídeo. Isso é, Isso é se muito se difícil. você prender, você está nota 10. Você pega um paciente ali com mais gordinho, uma gordura pré-peritoneal maior, aquela gordura fica caindo, é difícil. Na robótica, poxa, você dobra o punho, né? Então, poxa, fica muito mais fácil. Então, a robótica é uma sinceramente, quando eu vi fazer uma hernia inguinal com cirurgia robótica, eu achei um pouco exagerado na época. Não estou falando que eu acho que é legal a indicação, mas eu acho que é legal você ver, entendeu? A destreza do aparelho, isso que é legal, entendeu? Sim, claro. A robótica mais facilita para o cirurgião. Fica sentado. Ótimo. A robótica é a evolução da laparoscopia, entendeu? Tudo que a gente... É o próximo passo, né, que vai... daqui a 20, 30 anos, o pessoal vai estar fazendo tudo por robótica, nada mais por laparoscopia, eu acredito. É verdade. Eu também acho. Da mesma forma, e algumas coisas, como a laparoscopia, né? A colecistectomia era muito bem feita para o diabetes. Chegou na laparoscopia, achou a via ideal, entendeu? E assim as coisas vão. Você vai fazer uma retsigmoidectomia por robótica, facilita muito. Você tem uma noção de profundidade muito boa, consegue ver muito mais próximo, não balança tanto a câmera. Então, é evolução. Agora, falar que é indispensável robótica, não é. E principalmente para a GIST aí, não vejo muita vantagem, não. Sim. Bom, pessoal, acho que a discussão foi boa, né? Muito bacana, apesar do número pequeno, mas o que interessa é a qualidade. Foi uma discussão muito boa para a gente aqui, entendeu muito. E isso é o que interessa, tá certo? Então, boa noite para vocês. Que não pôde vir, perdeu, né? A aula e os conceitos aí usados. Mas dá para divulgar. Nós tivemos um atraso esse mês de divulgação dos eventos, mas o próximo acho que vai ser melhor. Um abraço para vocês e boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau. Tchau.